esta oportunidade. Referente a um grande empresário da ala pajeirista, varejo, das Casas Bahia, o senhor já falecido, Samuel Klein, e quem está na presidência atualmente é o seu filho Saul Klein. Ele que era no interior de São Paulo, no equivoco, São Caetano, não sei se era em São Caetano, uma cidade aí do estado de São Paulo, que ele acabou colocando a primeira empresa e depois ficou essa potência toda que muitos já sabem. De jornal investigativa, fez uma matéria falando sobre o empresário e os abusos com menores de 14 anos, com maiores de 14 anos, como que ele seduzia as meninas, dava lá algum vintém, quando não era o vintém, dava algumas mercadorias da própria loja. Inclusive teve vários processos nesse sentido. Vidas. Eu vou comentar como é a realidade, porque eu não gosto dessa militância, seja de um lado ou de outro, porque se eu for, por exemplo, do lado das mulheres, eu vou dizer que o empresário é um canalha, não é verdade? E se eu for do lado do empresário, eu vou dizer que elas que são canalhas, elas que não prestam. Só que na realidade, para a gente ser bem justo, ambos estão errados, já digo de antemão. Porque só existe demanda se tem oferta. Quer dizer, se nós não tivéssemos meninas que quisessem encurtar o sucesso, ou melhor dizendo, acelerar para o topo, de modo que se nós não tivéssemos empresários oferecendo, não existiria meninas atrás. Vamos ser sinceros, é a grande realidade. Existe muita hipocrisia nisso. Tem a militância da esquerda, a militância da direita. Nesse caso, eu não sou militante nem de direita nem de esquerda, eu comento de acordo com os fatos. E trago até um exemplo da própria reportagem. Teve uma moça que se envolveu, segundo a reportagem, segundo alguém que trabalhou nas Casas Bahia, interior de São Paulo, que inclusive processou as Casas Bahia e também na época, presidente, o Samuel, dizendo que vinham garotas escolher o que queriam na loja e pegar, e também pedir dinheiro dos cofres, e que tinha a ordem do Samuel. E muitas delas chegavam a zombar, dizendo assim: o que você ganha no mês, eu ganho numa noitada, eu ganho num dia. Se a gente analisar do ponto de vista desse raciocínio, do que essa mulher disse, a gente pensa o seguinte, que ela realmente quer aquela vida. Ou seja, não dá para defender. Ela quis encurtar, ela não quis ser honesta, que nem a mulher que está lá trabalhando na loja. Vamos ser sinceros. Ainda estava zombando da mulher da loja. E por isso que essa mulher da loja, funcionária da loja, acabou processando. Porque agora nós temos outros casos, por exemplo, de meninas de 12, 13 anos que chegavam diante dele e ele oferecia lá um brinquedo, ele dava isso em troca um beijinho, em troca carícias e outras coisas mais que a gente não pode nem falar aqui, porque senão o YouTube acaba censurando de alguma forma. Eu não vou me adentrar muitos detalhes sobre essa investigação, porque você pode ver aí, só jogar no Google Notícias, o nome da pessoa aparece, inclusive todos os processos que ele teve, processos que inclusive não foram para frente, provavelmente porque ele deu um jeitinho, e quando ia para frente ele acabou morrendo, porque ele morreu em 2014. O filho segue o legado do pai, fazia a mesma coisa que o pai. Inclusive teve uma denúncia que ele, na época, o filho e o próprio pai, tona com cheio de beldades, só maravilha, só love, né? É óbvio que o camarada que tem dinheiro, ele tem valor. Tem valor em muitos pontos, ou pode muitas coisas.
E o camarada que não tem. Agora eu fico perguntando, essas mulheres que andaram com o próprio Samuel, não estou dizendo aquelas que até entendo que sejam inocentes, as crianças e tal, mas também se tivesse caráter não ia se rebaixar a isso, não ia vender o seu corpo por troca de um vintém, ainda que passasse fome, porque tem casos e mais casos de pessoas que passam fome, mas não se prostituem. Tem casos e mais casos, inclusive, de mães que têm filhos e não se prostituem, tá? Tem que analisar pelo lado da dignidade, mas digamos que tem sim uma certa influência, tá? Não estou falando desse caso, vou falar daquele outro caso, tá? Inclusive uma própria exemplificação eu posso trazer aqui. A minha própria mãe, em dado momento, ficou sem ter o que comer, cuidando de mim numa outra cidade. Ela foi fazer o quê? Faxina para ganhar dinheiro, ok? Foi fazer outras coisas para ganhar dinheiro. E não se prostituiu. Quando eu tinha 2 anos de idade, tá? Que meu pai me abandonou, ou deixou dela e não deu pensão para mim, depois mais tarde foi dar. Então, tem exemplo da própria família e outros casos. Não precisa se prostituir, tá? Agora também tenho exemplos de conhecidos que se prostituíram para deixar o filho bem de vida, né? Para deixar o filho com uma boa herança, andando com empresários, para ter filho, para garantir exatamente a bufunfa. Aí depois ele fica rindo de mim, né? Porque a minha mãe foi honesta, não enganou ninguém, não tive nada. Eu já estou até contando um lado pessoal. E ele fica rindo de mim porque, você poderia ser rico, porque você é filho de não sei de quem, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E eu estou aqui. E eu com isso. Pelo menos tenha honestidade. O camarada está lá, mas o dinheiro não compra tudo. Primeiro ponto é esse, né? Mas tem um monte de mulher interesseira nesse sentido, deixar a família bem, deixar filho bem, faz isso mesmo. É uma válvula de escape para se sobressair diante de tanta dificuldade, mas não é uma válvula de escape moral, ou seja, imoral. Muito bem. Voltando. Então, tirando esse lado aí, que jovens podem ser influenciados, até concordo sim, porque não são tão maturas. Agora, já no caso dessas que já tinham consciência, e o Lazobar, inclusive, dessas funcionárias que trabalhavam honestamente, essa gente aí é de mau caráter. São as verdadeiras rameiras. Não venha com mimimi, mas são verdadeiras rameiras. Não estou defendendo o empresário, estou dizendo que é a verdade. Então, veja bem, ele foi lá, aproveitou-se das moças lá. Na hora que era o bem bom, elas não entregaram eles. Por que só depois que elas foram entregar ele? E muitos foram entregar só depois dele morto. Pior que é isso. Para ganhar mais ainda, porque não ganhava mais nas festas, você não é obrigado. Aliás, elas não eram obrigadas a ir para as festas, a participar lá. Eu digo as moças de maior de 18 anos, que tinha casa, sim. Imagina um camarada com 80 e poucos anos, ele morreu com 85, 86 para cima. E o camarada com 80 anos com beldades lá de 18, menores de idade eu não conto, não vou falar porque pode ser influenciado. Tem razão realmente a argumentação, inclusive da reportagem e tal. Mas eu digo às 18, elas foram obrigadas a ir lá, compelidas a ir lá. Não foram porque queriam dinheiro. Por que elas não vão atrás de um camarada sincero que trabalha, que é realmente uma pessoa boa, digna, trabalha, estuda para o seu próprio sucesso, só que o sucesso de uma pessoa que começa lá do começo, laborando, trabalhando, estudando, é mais demorado, né? Então tem que encurtar o sucesso. O sucesso tem que chegar em menos de 1 ano. Não pode ser depois de 10 anos, 20 anos. Como acontece geralmente com uma pessoa que é honesta, que trabalha de uma maneira honesta. Então você percebe que essa briguinha de, porque o empresário poderoso se apoderou das meninas, olha, isso aí é uma coisa terrível, abuso, misoginia, aversão às mulheres, não sei o que, é machismo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pera lá, vocês querem defender o indefensável? Por que todas as mulheres do mundo não foram atrás desse camarada aí? Por que só algumas foram? Porque se fosse a questão exatamente de gênero, de sexo feminino,
Por que as demais não foram? A condição, não sei o quê. Por que elas não foram atrás de algum emprego? Mas não tinha. A não ser que ele ofereceu. Mas mesmo assim, tem gente que recusa a oferta indecorosa. Não tem que defender umas coisas. Na realidade, existe uma inversão de valores no tempo atual. Nós temos, sim, muitas rameiras. E a rameira não é aquela que está lá no prostíbulo. A rameira é aquela meretriz de luxo, que você olha para ela, você não vê ela como uma rameira, você vê ela como, às vezes, uma boa empresária, com carro, com isso, com aquilo. E aquele carro e aquela empresa, tudo foi dada ou está sendo bancada por quem? Por um grande empresário. Tá? Bem como casonas, mansões. Como é que essa mulher é tão empreendedora e tal? Você vai descobrir. Tô dizendo, não estou citando nomes, mas você sabe que existe isso. Você, como que conseguiu? A própria Andressa, agora eu vou citar o nome, porque ela falou assim, Andressa Urach, ela ganhava milhões e milhões se prostituindo. Chegou a ganhar 80 mil só para disfarçar ou dizer que estava namorando um famoso, que estava começando na vida sertaneja. O pai pagou para ela fingir um namoro, 80 mil. Imagina a prostituição, realização de fantasia, de fetiche com homem, com mulher, quanto que ela não ganhou, tá? E não era ligada necessariamente ao quê? Ao mundo lá dos bordel, apesar de ter ido, obviamente, de alguma forma. E tem outros casos de mulheres que são bancadas por esses grandes empresários. Tem mulher avarenta, tá cheio de mulher avarenta, não é verdade? Que despreza, às vezes, um camarada que é de caráter e vai atrás do ricão para ter uma vida boa, de rainha, uma vida dos deuses. Aí depois ela se arrepende, né? Porque tem as complicações, porque tudo que o homem semear, uma hora vai colher, ela vai colher infelicidade, problemas. Se for amante, a própria mulher pode vir atrás, vai sofrer com isso. Mas, como diz o ditado, às vezes o crime compensa, né? Só que mesmo um crime compensando, mesmo assim não acontece problemáticas. Aí depois ela vai mudar de opinião, ela vai dizer assim, não devia ser feito isso, aí vai para Jesus. Vai se converter, às vezes se converte de verdade mesmo. Mas nem sempre. E outra coisa que eu vejo, tem mulheres com de 18 anos, 20 anos, elas sempre vão atrás do camarada filhinho do papai. Não tem nada o camarada filhinho do papai, mas o pai tem, a mãe tem. Ou vão atrás de pessoas que têm. E inclusive acontece uma coisa, às vezes vai atrás do filhinho de papai e o pai é que vai atrás dela. Porque o pai é que tem, o pai já é um taradão, né? Do filhinho, o filhinho não vai em cima, aí quem vai é o paizão, e faz a farra ali com o paizão, aí é farra com o pai e farra com o filho. Vamos ser honestos nessa hipocrisia toda aí. Então, elas quando têm 18, 20 anos para ter aquela vida de Deus, inclusive, na realidade, muitas mulheres, elas não querem se aparecer diante dos homens, e sim diante das mulheres, dizendo, olha, estou poderosa aqui, ó. Eu tenho meu carrão, eu tenho a minha casa, o que tu tem, amiga? Tu não tem nada, porque tu não faz o que eu faço, né, amiga? Tu não tem nada, vai ficar aí trabalhando a vida toda para ganhar míseros R$1.000, eu em 1 hora de serviço eu ganho isto. Foi mais ou menos o que uma daquelas mulheres que andava com esse proprietário da Casas Bahia disse para a funcionária que processou. E olha, isso são processos, são mais de 20, 30, 40 processos, né, nesse sentido. Só que a maioria a justiça até desconsiderou de crime, né? De crime de abuso, tem crimes que já prescreveram, obviamente. Teria só a possibilidade de indenização por danos materiais ou morais ou coisa dessa natureza. Mas eu não quero me adentrar, como eu disse, a ficar só nessa questão de ficar só de um lado, né? Ou ficar do lado dos empresários, analisar o todo. Como eu disse no início, ambos estão errados. Muitas mulheres, não são todas, graças a Deus, mas muitas mulheres, sim, elas se seduzem, elas são influenciadas, elas se deixam levar pelo dinheiro. Dinheiro na mão é vendaval.
O camarada feral, o camarada é isso, o camarada é aquilo. Às vezes o cara é um bicho feio, é um burro, é um camarada que não tem caráter, não tem nada, mas vale porque tem a bufunfa. Recentemente eu recebi um vídeo que um gordão, um baita de um gordão, não com todo respeito aqui, não tem gordofobia, mas digamos um gordão com uma magrinha, vamos colocar, né? Pô, o camarada na balada ficando com a magrinha. Aí você vai ver o gordão cheio de dinheiro, cheio de joia de ouro, corrente de ouro, tudo de ouro. Eu queria ver um gordão pobre ficando com aquela magrinha. Não ia ficar, ia chamar ele de gordão, ia chamar ele disso, ia chamar ele daquilo, tá? Porque é assim que funciona a realidade. Eu já fiz várias reflexões aqui. Você com dinheiro, você é beatificado, você é um santo, você é perfeito, você é bonito, você é lindo, você é tudo. É coisa mais terrível isso. Agora, você sem dinheiro, você pode ter competência, pode ter sabedoria, pode ter boniteza, pode ter várias virtudes. Nada presta porque você não tem um vintém. E eu digo isso do homem com relação à mulher, tá? Agora, como nós estamos no tempo da modernidade, já temos até a da mulher com relação ao homem, porque hoje nós temos mulheres poderosas, que às vezes ganharam bastante riqueza dos próprios pais que deixaram, ou porque trabalharam e conseguiram, e elas também quase que fazem isso, mas na realidade muitas até não fazem. Na questão da escolha, né? Elas vão procurar um camaradinho lá de caráter, né, e tal, mas algumas são levadas também pela boniteza e tal. E o camarada vai também, né? É outra coisa interessante. O camarada às vezes se sujeita aí com uma mulher que não se agrada, com uma mulher bem mais velha, com uma mulher que não seja bonita, que não seja inteligente, simplesmente porque ele quer o vintém, né? Eu não estou falando nem do caso de gogoboys ou de prostitutos, mas sim estou falando do camarada se aproveitar da situação com relacionamentos, etc. Porque isso acontece também, é outra coisa. Então vamos pensar nos dois lados da moeda e depois pensar na educação dos filhos. Quem tem filhos ou quem vai ter, seja menina, seja menino. Dizer para a menina, olha, vai ter a sua independência financeira, não venda seu corpo, faça por dignidade que uma hora vai chegar a sua vez. Do mesmo modo para o menino. E se o camarada é rico, coisa que ele, isso eu digo, né, de pais para filhos ricos, que ele vai encontrar aquilo, vai buscar quem realmente ele gosta, e não por dinheiro, por fardo. Isso eu estou falando do conceito de cristão, né? Mas agora quem não é cristão vai fazer totalmente diferente, vai para farra, prostituição, etc, etc, etc. Agora, claro que eu sou contra isso aí. O camarada tem dinheiro, ele tem 500 mulheres ao redor dele. Ele não tem dinheiro, ele não tem nada, tá? Agora nós sabemos que existem também empresários muito sérios que têm dinheiro, mas são equilibrados, respeitam a mulher, respeitam os filhos e não se prostituem. Nós temos esses casos. Quase que em extinção, né? Parece que é quase em extinção. Mas temos. Então, assim, ambos estão errados. Tanto a moça de aceitar a oferta ou de se oferecer, quanto o empresário de se oferecer, né, ou ofertar, ou de aceitar a oferta da moça. Vamos ser franco. Ambos estão errados. A Bíblia, inclusive, diz, para quem é cristão, sabe que existe uma palavra lá que está escrita em Amós. Que virou até um ditado, né? Quando um não quer, dois não faz. E lá diz assim, como poderão estar dois juntos se não tiverem de pleno acordo? Se eles coabitaram, se eles se relacionaram, é porque eles estavam de pleno acordo. Mas a questão era o dinheiro e a necessidade. O dinheiro e a necessidade. Sim, mas não tem trabalho digno aí? Mas eu fui explorada na época, eu tive que aceitar, porque não sei o quê. Por que não denunciou na época, na hora, inclusive? É aí que vem essa desculpinha esfarrapada. Pô, se o camarada te ofereceu, você já tinha que denunciar ele na delegacia, tá? Porque já é assédio sexual, tá? Mas na época não tinha tanta legislação, mas já tinha alguma coisa na jurisprudência. Não é depois de coabitar com o camarada mais de 500 vezes, aí o camarada não dava mais dinheiro porque já estava com outra ou porque já tinha morrido, que você vai denunciar o cara. Por que não denunciou na época? Então não dá para defender essas mulheres aí. Dá para defender sim a funcionária lá que foi humilhada,
né? E vinha as outras lá rir da cara dela porque ela era honesta demais e a outra ganhava dinheiro fácil com o dono da loja. Em outras palavras, ela estava dizendo o seguinte: por que também você não faz a mesma coisa que eu faço? As rameiras lá, vamos colocar as concubinas do sujeito, né? Digamos que ele seria quase com um Salomão aí. Quer dizer assim, por que tu não vira uma concubina, fica aí trabalhando que não é todinha aí? Você não adianta nada, você não traz futuro. São coisas desse Brasil varonil, né? Acontece no mundo todo, os camaradas, inclusive, era da Polônia. Então tá rolando essa matéria aí, claro, para massacrar o empresário. O empresário é o empresário, a opressão, ele compra as mulheres, não sei o quê, aquela coisa toda. As mulheres não têm culpa também? Esse é o meu questionamento. As mulheres que se envolveram com esse empresário não têm culpa também? É só o empresário que é o vilão. As mulheres não são as vilãs também? São os dois os vilões. Não estou aqui também atacando as mulheres. São ainda que for induzida, cada caso é um caso, mas principalmente aquelas de 18 anos para cima. Pelo amor de Deus, né? Então já é uma reportagem tendenciosa, uma reportagem panfletória, é uma reportagem esquerdista. Empresário, que empresário. Pô. Ora, para começar, não existe só empresário que faz isso. Existe pessoa que não é empresário e faz. Aí já acaba com esse argumento. Existe pessoa que ganha um dinheirinho aí qualquer, ou só tem fama. Tem famazinha, um pouquinho de fama no YouTube, ou acaba ganhando aí numa Mega Sena, já aparece um treino de mulher. Se o camarada está trabalhando e já compra um carro, tem as Maria Gasolina que já vão atrás do cara. Entendeu? Então, mas isso é machismo que ele está falando. Não estou falando, não é machismo, é a realidade. O machismo é outra coisa. Isso aqui só é a realidade dos fatos. Inclusive, em letras de música se fala muito bem disso, nas artes. Na realidade, não adianta fugir disso. Porque são pessoas que realmente não temem a Deus sobre todas as coisas e não amam o próximo a si mesmo. Porque se fizesse isso, lamentavelmente nós temos ditas cristãs que fazem isso. E aí se a gente for para o campo da religião, então nem se fala. Temos pastores prostitutos que vão para casa de prostituição, tem rameiras ou ex-rameiras que dão em cima de pastores casados, e aí acontece muita de bordel, e, enfim. Padres, enfim, tem tanta coisa para explorar nessa temática aí. E a gente não pode ficar preso a um lado. Por isso que eu detesto militância, seja de esquerda ou de direita, porque você só fica de um lado. Num lado da história. Tá? Você fica com a cara ou com a coroa da moeda. Você não fica com a coroa e com a cara. Entendeu? E existem dois lados da mesma moeda. Aí na reportagem diz, muitos aplaudem esse empresário como um grande empresário de sucesso. E foi mesmo, o maior empresário de sucesso aí do Brasil, da Casa Bahia. Mas não vê o lado podre deles. Aí faz uma reportagem nesse sentido. Pois é, mas aí também tem que ver o lado das mulheres. Não vê só o lado do sofrimento delas, mas o outro lado que elas tiveram. Então aplica-se a ambos os casos. Vamos usar o raciocínio e a coerência. Ok? Nada justifica nada, obviamente, mas a gente sabe que quando um não quer, Deus não faz. Se a mulher não quisesse, poderia oferecer, poderia fazer o diabo. Ela não ia andar. Do mesmo modo, se o empresário não quisesse, podia a mulher ficar pelada diante dele. Ele não ia fazer nada. Nós tivemos um caso desse parecido. Na Bíblia, olha o caso de José do Egito. A mulher de Potifar queria copular com ele. E rasgou a roupa dele. Ele ficou quase que seminu. E olha, e ele não quis. Depois condenaram ele falsamente, dizendo que ele queria, que ele tinha molestado ela, inventou uma calúnia dele, foi preso, foi para o calabouço, mas depois toda a verdade veio à tona, tá? Ok? Então é assim, a pessoa até pode sofrer, mas depois ela tem o colhimento de ter plantado a honestidade, tem um colhimento bom de ter plantado a própria honestidade. Então é uma reflexão aqui desse caso, né, para detalhar esse caso aqui, fica, ele fazia isso, ele fazia aquilo, ele fazia aquilo, ou ela fazia isso. Vamos ser coerentes, enfim. Aqui
Não tem agrado nem da direita nem da esquerda, não tem militância. Por isso que eu sou atacado de ambos os lados. Né? Não agrado, perdão, a gregos nem a troianos. Abraço e até.